Levou 120 segundos para Danielle Pierce salvar a vida de Evan Cole. Navy SEAL, parada cardíaca, chão do aeroporto. As mãos dela se moveram por puro instinto. 30 compressões, 2 respirações, repetir. Ele voltou à consciência com um suspiro, exatamente quando os paramédicos chegaram. Ela pensou que aquela era o fim da história, mas, 48 horas depois, sua supervisora ligou com uma mensagem que destruiu seu mundo. Você está demitida. Intervenção médica não autorizada. Violação de protocolo. Carreira encerrada. Ela havia salvado uma vida e perdido tudo. O que ela não sabia era que Evan Cole não esquece as pessoas que o salvam. E ele estava prestes a lembrar ao hospital dela, porque nunca se deve punir um herói. Antes de continuarmos, por favor, inscreva-se no canal e diga nos comentários de onde você está assistindo. Aproveite a história. O Terminal C estava lotado naquela manhã de terça-feira. O tipo de caos controlado que aeroportos respiram. Passageiros puxando malas com rodinhas sobre pisos polidos. O chiado das máquinas de expresso em cafeterias caras. Painéis digitais piscando números de portão e atrasos naquele ritmo eterno de partida e chegada. Empresários conferindo seus relógios. Famílias tentando controlar crianças inquietas. Comissários de bordo arrastando sua bagagem com eficiência treinada, serpenteando pela multidão como se fossem donos do espaço. Era comum esquecível. Apenas outra manhã de terça-feira em outro terminal de aeroporto. E então, um som cortou tudo aquilo. O baque pesado e nauseante de um corpo atingindo o piso polido. Não o tropeço de alguém esbarrando na bagagem. Não o movimento controlado de alguém sentando rápido demais. Era o som de um peso morto colapsando sem aviso, sem o instinto de amortecer a queda. O som de um ser humano simplesmente desligando. Pessoas gritaram. Não gritos irritados de inconveniência, mas gritos primais crus, de quem presencia algo profundamente errado. Cabeças se viraram para o som. Uma mulher deixou cair seu copo de café à tampa, saltando o líquido escuro se espalhando pelo piso branco, como uma mancha que não deveria estar ali. Uma criança começou a chorar. Alguém gritou por ajuda, a voz quebrando em pânico. E assim uma parede de medo se espalhou pelo Terminal C. A maioria recuou o instinto. Quando algo perigoso acontece, quando a ordem do mundo se rompe e mostra sua mortalidade à luz do dia, você cria distância. Você se protege. Você espera que outra pessoa intervenha. Formou-se um círculo ao redor do homem encamuflado, que jazia imóvel no chão. Seu corpo torcido num ângulo que não parecia certo. Um braço estendido como se estivesse tentando alcançar algo que nunca alcançaria. Mas uma pessoa avançou. Danielle Pierce não pensou. Não hesitou. Não calculou o risco. Nem se perguntou se havia alguém mais qualificado por perto. Ela simplesmente se moveu. Sua bagagem de mão escorregou do ombro e caiu no chão. Seu cansaço, o tipo que se instala fundo nos ossos após um voo madrugada, desapareceu num instante. Tudo se estreitou a um único ponto de foco, o homem no chão. Ela caiu de joelhos ao lado dele, ignorando a frieza dura do piso do aeroporto, ignorando a multidão crescente, ignorando a mulher que filmava com um celular trêmulo, murmurando preces desesperadas. As mãos de Danielle se moveram com a precisão de quem já fizera aquilo 1000 vezes. 2 dedos pressionaram o pescoço do homem, procurando pelo batimento firme de um pulso aquela prova reconfortante de que a vida ainda estava ali, ainda lutando. Nada. A outra mão dela foi para o pulso dele. Pressionou mais forte, ajustou sua posição torcendo para estar errada, torcendo para seus dedos estarem apenas no lugar errado. Ainda nada. Ela aproximou o rosto do dele, observando se o peito subia e descia, ouvindo o sussurro de ar que indicaria que os pulmões ainda estavam funcionando. Não estavam. Sem pulso, sem respiração, sem resposta. O rosto do homem estava pálido, os lábios começando a ganhar um tom acinzentado, que dizia que o oxigênio não estava chegando onde precisava.
Os olhos estavam fechados, mas não havia paz em sua expressão. Apenas o vazio imóvel de um sistema que falhou sem aviso. A voz de Daniele cortou o pânico forte, firme e autoritária. A voz de alguém que sabe exatamente o que precisa ser feito e não tem tempo para discussões. Alguém ligue para o 911. Ao redor dela, pessoas pegaram os telefones com mãos trêmulas. 2 seguranças do aeroporto ao longe ouviram a comoção e começaram a correr em direção ao local, as botas batendo no piso polido, rádios chiando com mensagens urgentes. Mas Daniele não esperou por eles. Não esperou permissão. Não esperou reforço. Não esperou que alguém dissesse o que fazer. Suas mãos foram para o centro do peito do homem, uma palma achatada, a outra entrelaçada sobre ela. Ela se posicionou exatamente sobre ele, braços retos, ombros alinhados. Tudo o que seu treinamento havia incutido nela. Cada curso de certificação, cada simulação de emergência, cada momento no pronto-socorro em que segundos significam a diferença entre vida e morte, voltou como um reflexo automático. E então, ela pressionou com força. A maioria das pessoas teria congelado naquele momento, teria duvidado de si mesma, se preocupado em fazer errado, se perguntado se tinha o direito questionado, se deveria esperar pelos profissionais. A maioria das pessoas teria deixado o medo paralisá-las, enquanto segundos preciosos escorriam. Mas Daniele Pierce não tinha esse luxo, porque o homem no chão não tinha 30 segundos para perder enquanto alguém decidia se deveria agir. Ele não tinha tempo para hesitação, dúvida ou paralisia por excesso de pensamento. Ele tinha agora e agora. Daniele era a única coisa entre ele e a morte. Ela caiu de joelhos ao lado de um estranho, pressionou 2 dedos no pescoço dele e não sentiu nada, nenhum pulso, nenhuma respiração. A realidade atingiu como água gelada. Aquele homem estava morrendo ali naquele momento, no meio de um terminal de aeroporto lotado. Enquanto centenas de pessoas seguiam sua manhã completamente alheias ao fato de que toda a existência de alguém estava se esvaindo entre o portão 37 e a cafeteria, a voz de Daniele já havia cortado o pânico, exigindo que alguém chamasse ajuda. Mas as mãos dela não esperaram permissão, reforço, ou alguém chegar com o equipamento certo. Elas simplesmente começaram a se mover. 30 compressões. 1, 2, 3, 4. As palmas pressionavam forte o centro do peito dele. Mais forte do que qualquer pessoa acharia necessário, mais forte do que parecia confortável. Isso não era gentil. Não era cuidadoso. Era sobre forçar um coração que havia parado a lembrar o que deveria fazer. Cada compressão afundava pelo menos 5 centímetros no tórax. O tipo de pressão que pode quebrar costelas se você estiver fazendo certo. E você tinha que fazer certo porque costelas quebradas se curam. Mas morto não volta. 10, 11, 12, 13. Os braços de Daniele estavam totalmente estendidos, seus ombros alinhados diretamente sobre o externo dele, para que a gravidade ajudasse a impulsionar as compressões mais fundo. Suor já surgia em suas têmporas apesar do ar-condicionado forte do aeroporto. Seus músculos ardiam. Suas costas protestavam. Ela ignorava tudo. 20, 21, 22. Ao redor dela, o caos continuava. Os seguranças estavam se aproximando, as vozes latindo ordens que ela não conseguia ouvir por cima da própria contagem. Alguém estava filmando. Ela viu o brilho de uma tela de celular no canto da visão. A mulher atrás dela sussurrava orações entre soluços, a voz rachando, enquanto implorava a Deus, ao destino, ou a quem quer que estivesse ouvindo, para por favor deixar aquele homem viver. 28, 29, 30. Daniele inclinou a cabeça do homem para trás, levantando o queixo para abrir a via aérea. Pinçou o nariz dele, selou sua boca sobre a dele e soprou 2 respirações completas, observando o peito em busca de qualquer sinal de movimento. Qualquer indicação de que os pulmões estavam aceitando o oxigênio que ela estava forçando para dentro. Nada. O peito não subiu, não expandiu, apenas ficou ali, imóvel,
indiferente, como se seus esforços estivessem desaparecendo em um vazio. Ela voltou às compressões. 1, 2, 3, 4. O mundo ao redor virou ruído de fundo. Ela não percebia mais a multidão crescente. Não pensava no voo do qual havia acabado de sair ou no cansaço que tinha 20 minutos antes. Havia apenas isso, o ritmo das compressões, a contagem, a esperança desesperada de que o próximo ciclo seria o que funcionaria. 15, 16, 17. As mãos começaram a doer. O movimento repetitivo, a força exigida, a posição, tudo cobrava seu preço. Mas parar não era opção. Desacelerar não era opção. Cada segundo sem RCP eficaz significava células cerebrais morrendo, significava a janela de sobrevivência se fechando um pouco mais. 28, 29, 30. Mais 2 respirações. Ela observou o peito dele de novo. Procurou qualquer indício de resposta. Ainda nada. De volta às compressões. De novo e de novo. O ciclo continuou 30 compressões. 2 respirações. Checar resposta. Repetir. 1 minuto virou 2. Os braços queimavam. As costas pareciam que iam ceder. Mas Danielle pressionou mais forte, mais fundo, recusando-se a desistir, recusando-se a aceitar que aquele estranho cujo nome ela nem sabia pudesse morrer ali, porque ela não era forte o suficiente, rápida o suficiente, boa o suficiente. Os seguranças chegaram ao lado dela, ajoelhando-se e fazendo perguntas que ela respondeu sem quebrar o ritmo. Sem pulso quando cheguei. Sem respiração. Não sei quanto tempo ele ficou desacordado antes de eu chegar. Um deles chamou os paramédicos pelo rádio, a voz urgente, mas controlada, treinada para crises. O outro afastou a multidão, criando espaço, garantindo que Danielle pudesse trabalhar. E ela continuou trabalhando. 30 compressões. 2 respirações checar. Nada de novo. 30 compressões. 2 respirações checar. Nada de novo. As mãos dela estavam começando a travar. Os ombros ardiam como se estivessem em chamas. O suor pingava de seu rosto, mas ela não parou. Não podia parar porque o momento em que você para é o momento em que você desiste. E Danielle Pierce nunca havia desistido de um paciente em toda a sua vida. E não seria em um terminal de aeroporto numa manhã de terça-feira que ela começaria. E então, depois do que pareceu uma eternidade, mas foram realmente apenas 2 minutos, algo mudou. O homem ofegou. Não uma respiração suave, não um retorno brando à consciência, mas um gaspe violento sufocado. O som de alguém sendo puxado de volta da água. Alguém cujo corpo, de repente, lembrou que deveria estar vivo e agarrou o ar como se pudesse ser tirado dele de novo. O peito dele se ergueu, os olhos se abriram de repente selvagens, desfocados. Ele engasgou, tossiu, o corpo convulsionando, enquanto o oxigênio invadia pulmões famintos. Danielle recuou, sentando sobre os calcanhares, as mãos ainda pairando sobre ele, pronta para recomeçar se necessário sua própria respiração ofegante, agora que a adrenalina começava a diminuir. A mulher que estava filmando soltou um soluço de alívio. Um dos seguranças murmurou: "Graças a Deus." À distância, sirenes soavam para médicos, chegando os profissionais que assumiriam dali, mas o trabalho já estava feito. Danielle o havia trazido de volta da beira da morte. Ela ficou ali tremendo, observando enquanto os paramédicos chegavam com seus equipamentos, a maca, a eficiência treinada. Eles assumiram perfeitamente, checando sinais vitais, fazendo perguntas, preparando o transporte. Um deles olhou para Danielle, deu-lhe um aceno de reconhecimento de um profissional da saúde, para outro, reconhecendo exatamente o que ela havia feito. Só então, quando o levantaram na maca e começaram a levá-lo embora, alguém mencionou quem ele era. "Ele é militar", disse um dos seguranças em voz baixa, indicando o uniforme camuflado. As botas, a bolsa tática caída ao lado. Navy SEAL. Parece que acabou de voltar de missão. Danielle ficou olhando a maca desaparecer ao virar o corredor rumo à ambulância. Um Navy SEAL,
Um homem treinado para sobreviver ao impossível derrubado por um ataque cardíaco silencioso em um terminal de aeroporto. Ela nem sabia o nome dele. Ela o havia puxado de volta do abismo, salvo sua vida. Apenas com as mãos, seu treinamento e sua recusa absoluta em ir embora. Mas ela não fazia ideia de quem ele era, ou do que salvá-lo custaria a ela. Danielle Pierce não deveria ter sido uma heroína naquele dia. Ela estava apenas exausta, o tipo de exaustão que se instala fundo nos ossos depois de um voo noturno. Quando você fica enfiada em um assento econômico por 6 horas, quando tenta e falha dormir enquanto a turbulência balança o avião e um bebê chorando 2 fileiras atrás impede todos de descansar. Ela tinha passado os últimos 4 dias em Phoenix visitando a irmã mais nova Sarah, que acabara de ter seu segundo bebê. Um caos lindo de fraldas mamadas de madrugada e aquela exaustão específica da maternidade recente. Danielle tinha ido para ajudar para ser a voz experiente e calma, para segurar o bebê enquanto Sarah dormia mais de 2 horas seguidas. Agora, estava voltando para sua própria vida, suas próprias responsabilidades, seu próprio caos bonito. Ela tinha planejado pegar um café, talvez algo que parecesse café da manhã, e depois solicitar um carro para ir até seu apartamento, onde finalmente poderia dormir na própria cama. Esse era o plano. Café, casa, dormir. Simples, mas emergências não esperam planos. Não se importam se você está exausta, ou se só quer ir para casa, ou se já deu tudo o que tinha naquela semana. Elas acontecem rápido demais. E salvar uma vida muitas vezes depende de uma única decisão tomada no puro instinto. E Danielle Pierce. Ela tinha passado 12 anos tomando essas decisões. 12 anos como enfermeira da sala de emergência no Riverbend Memorial Hospital. 12 anos de códigos de trauma, paradas cardíacas e momentos em que a vida e a morte se equilibravam numa lâmina fina. 12 anos aprendendo a enxergar além do sangue do caos e do medo para encontrar a coisa que precisava ser feita agora, neste momento, com estas mãos. Ela não começou querendo ser enfermeira. Quando crescia, pensava em ser professora, talvez assistente social, algo que ajudasse pessoas, que fizesse diferença, mas que não exigisse ficar de pé por turnos de 12 horas, tomando decisões de vida ou morte, com informações incompletas, e sem tempo para se questionar. Mas então, no segundo ano da faculdade, seu pai teve um ataque cardíaco. Ela assistiu a equipe da emergência trabalhar nele, com uma precisão e propósito que tiraram seu fôlego. Eles salvaram sua vida. Naquela noite, trouxeram-no de volta quando ele estava por um fio, quando os monitores gritavam e o ritmo cardíaco dele parecia algo saído de um pesadelo. E Danielle ficou ali, impotente, vendo estranhos lutarem por seu pai, como se a vida dele importasse pessoalmente para eles. Foi ali que ela soube. Ela mudou de curso no semestre seguinte. Jogou-se na faculdade de enfermagem com a intensidade de alguém que tinha visto o que era possível quando mãos habilidosas encontram necessidade desesperada. O treinamento foi brutal. Horas intermináveis de memorização. Estágios clínicos que a deixavam física e emocionalmente esgotada. Instrutores que exigiam perfeição, porque qualquer coisa menos que isso poderia significar que a mãe, o pai ou o filho de alguém não voltariam para casa. Mas Danielle amava aquilo. Amava a clareza da medicina de emergência. A forma como os problemas se apresentavam em termos diretos que exigiam ação, não contemplação. Amava ser a pessoa que corria para a crise, enquanto todos os outros corriam para longe. Ela se formou no topo da turma. Conseguiu emprego no pronto-socorro do Riverbend Memorial. E por 12 anos, vinha atendendo overdoses, acidentes de carro, ataques cardíacos, derrames e todas as outras maneiras pelas quais o corpo humano pode falhar de forma catastrófica. Ela era boa nisso, melhor que boa. Seus colegas confiavam no seu julgamento. Os médicos sabiam que quando Danielle dizia que algo estava errado, algo estava errado. Os pacientes lembravam sua gentileza mesmo nos piores momentos, a maneira como ela explicava as coisas,
sem falar com condescendência como segurava suas mãos quando estavam com medo, como lutava por eles, quando todo mundo já havia desistido. Mas nada disso pagava as contas tão bem quanto deveria. E nada disso tornava mais fácil ser mãe solo de uma menina de 9 anos. Maya. Deus. Maya era a razão pela qual Daniele continuava quando os turnos pareciam intermináveis, quando o salário parecia insuficiente, e quando a burocracia da saúde moderna parecia feita para quebrar o espírito de qualquer um. Maya, com seu sorriso cheio de dentes faltando, e suas perguntas intermináveis sobre tudo, e sua certeza absoluta de que sua mãe era a pessoa mais forte do mundo. Daniele tinha apenas 26 anos quando Maya nasceu. Jovem, assustada e, de repente, muito sozinha, quando o pai de Maya decidiu que paternidade não fazia parte dos planos e desapareceu antes do primeiro aniversário da filha. Então, Daniele fez o que sempre fazia. Ela assumiu o controle, trabalhou turnos extras, aprendeu a viver com menos sono, construiu uma vida para ela e Maya, que talvez não fosse perfeita, mas era cheia de amor, de risos e da certeza de que elas tinham uma a outra. Ela acreditava em um princípio como enfermeira e como mãe. Emergências não esperam permissão. Não esperam pelas credenciais certas, pelo momento certo, pelas circunstâncias certas. Elas acontecem e você ou age ou não age. Naquela manhã, no Terminal C, Daniele agiu. Fez o que 12 anos de treinamento a prepararam para fazer. O que seus instintos exigiam. O que qualquer boa enfermeira faria ao ver um homem morrendo diante dela. Ela salvou uma vida. Mas aqui está a verdade sobre fazer a coisa certa em um mundo que valoriza política acima de pessoas, procedimento acima de humanidade, responsabilidade jurídica acima de vida. Às vezes o sistema não recompensa heróis. Às vezes ele os pune. Daniele fez o que qualquer boa enfermeira faria. Ela viu alguém em crise e agiu sem hesitação, sem pensar nas consequências, sem considerar como administradores, advogados ou companhias de seguro poderiam interpretar suas ações. Ela tinha salvado uma vida. E se você acredita que enfermeiros merecem melhor do que o que está prestes a acontecer, se acredita que fazer a coisa certa deveria importar mais do que burocracia, então aperte o botão de inscrever-se agora mesmo, porque o que aconteceu em seguida vai deixá-lo furioso. Vai fazer você questionar todas as suas suposições sobre como o sistema de saúde funciona e quem ele realmente protege. E você vai querer ver como isso termina, porque eu prometo, esta história está apenas começando. Daniele foi para casa naquela manhã, achando que a parte difícil tinha acabado. Ela não fazia ideia de que a verdadeira luta ainda nem tinha começado. Nenhuma boa ação fica impune. 48 horas depois, Daniele estava em casa com Maya tentando seguir em frente. O apartamento era pequeno, mas iluminado, cheio da espécie de caos controlado que vem com criar uma criança de 9 anos, a mochila de Maya ao lado da porta, tarefas espalhadas pela mesa da cozinha, desenhos colados na geladeira, ao lado de um calendário lotado de treinos e reuniões escolares. Era quinta-feira à tarde, e Maya estava no chão da sala fazendo um projeto de ciências sobre o ciclo da água com a língua para fora, do jeito que ela sempre fazia quando estava concentrada. Daniele preparava o jantar espaguete com molho marinara simples, algo que se faz quando ainda se está processando o que aconteceu 2 dias antes. Ela tinha repassado a cena do Terminal C incontáveis vezes, o homem caindo, suas mãos pressionando o peito dele, o momento em que ele voltou a respirar. Perguntava-se se tinha feito tudo certo, se pressionou forte o bastante, se inclinou a cabeça no ângulo correto. O vídeo tinha viralizado, claro. A mulher que filmou postou online, e em horas já estava espalhado pelas redes sociais, com centenas de milhares de visualizações e milhares de comentários chamando Daniele de heroína. Algumas emissoras quiseram entrevistá-la, mas Daniele recusou. Não queria atenção. Achava que a parte difícil tinha passado. Estava errada. O telefone tocou. Estava no balcão ao lado da tábua de cortar. Ao ver a tela acender, Daniele reconheceu o nome Patrícia Hendricks,
supervisora diretora de enfermagem. Seu estômago apertou. Patrícia nunca ligava fora do horário a menos que algo estivesse errado. Daniele secou as mãos e atendeu. Alô, Daniele. A voz de Patrícia era fria profissional, o tom de quem já decidiu que não vai suavizar más notícias. Precisamos discutir o que aconteceu na terça-feira no aeroporto. Daniele sentiu um arrepio de preocupação. Ok? Está tudo bem. Estou ligando para informar que, com efeito imediato, seu contrato com o Riverbend Memorial está encerrado. As palavras atingiram como um golpe. Daniele perdeu o ar. A colher de madeira caiu dentro da panela de molho. Ela segurou a bancada tentando entender. Desculpe. O que seu contrato está encerrado? Repetiu Patrícia cada palavra precisa. Você realizou uma intervenção médica não autorizada fora das dependências do hospital. Isso constitui violação de múltiplos protocolos, incluindo nossas políticas de responsabilidade e as diretrizes de escopo profissional. Daniele ficou muda, a mente correndo tentando dar sentido ao absurdo. Eu salvei a vida de alguém, murmurou. Você atuou fora de sua capacidade profissional em um ambiente não hospitalar. Continuou Patrícia como se lesse um script. O hospital não pode assumir responsabilidade por intervenções médicas realizadas por nossos funcionários quando eles não estão de plantão e não estão em nossas instalações. Temos uma política de tolerância zero quanto a práticas não autorizadas. Isso foi deixado claro durante sua integração há 12 anos. Ele estava morrendo. A voz de Daniele falhou. Ele não tinha pulso nem respiração. Eu era a única pessoa ali que sabia o que fazer. Esse não é o ponto, Daniele. O tom de Patrícia não mudou, não suavizou, não reconheceu o desespero na voz dela. O ponto é que você expôs este hospital a riscos legais e financeiros significativos. E se algo tivesse dado errado? E se ele tivesse sofrido lesões por causa da sua intervenção? E se a família dele tivesse decidido processar? Não podemos permitir que nossos funcionários ajam como representantes desta instituição quando não estão sob nossa supervisão direta e controle. Daniele sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Isso não podia estar acontecendo. Não podia ser real. Ela tinha passado 12 anos no Riverbend Memorial. 12 anos de horas extras, turnos duplos, vindo trabalhar nos dias de folga porque estavam sem pessoal. 12 anos segurando a mão de pacientes enquanto morriam e comemorando com famílias quando alguém sobrevivia. 12 anos dando tudo o que tinha aquele hospital e estavam demitindo-a por salvar uma vida. Você só pode estar brincando, ela disse, a voz tremendo. Agora a raiva começando a perfurar o choque. Um homem está vivo por causa do que eu fiz. Vivo. E vocês estão me punindo por isso. Estamos seguindo o protocolo, respondeu Patrícia friamente. Seu pagamento final será processado e enviado para o endereço cadastrado. Você deve devolver seu crachá do hospital e qualquer outro item institucional dentro de 72 horas. O RH enviará a documentação da rescisão. Patrícia? Esta decisão é final. Daniele, sinto muito que tenha chegado a isso. A linha ficou muda. Daniele ficou ali parada, o telefone ainda encostado ao ouvido, ouvindo o silêncio. Não conseguia se mover nem respirar, nem processar o que acabara de acontecer. Atrás dela, Maia levantou os olhos do projeto de ciências. Mãe. Você está bem, Daniele. Se virou devagar o rostinho preocupado da filha entrando em foco. Tentou sorrir, tentou dizer algo tranquilizador, mas nenhuma palavra saiu. Como você explica para uma criança de 9 anos que perdeu o emprego que paga o aluguel, compra comida e mantém as luzes acesas porque salvou a vida de alguém, ela havia salvo uma vida e perdido sua carreira? O hospital não se importava que um homem chamado Evan Cole estava respirando, caminhando, vivendo por causa dela. Não se importava que seus instintos, seu treinamento e sua coragem o tivessem arrastado de volta da morte. Não se importava que ela tinha feito exatamente o que foi treinada para fazer, o que cada fibra moral do seu corpo mandava fazer.
Eles se importavam com política, com responsabilidade civil, com se proteger do risco teórico de um processo. Importavam-se com tudo, menos com o que realmente importava, que um ser humano estava vivo. Mas eles não faziam ideia de com quem tinham mexido. Porque naquele exato momento, em um quarto de hospital do outro lado da cidade, Evan Cole estava acordando. As máquinas ao redor dele apitavam de forma constante, monitorando a frequência cardíaca estabilizada, os níveis de oxigênio, a pressão arterial, todos os números que provavam que ele estava vivo, que o corpo funcionava, que a morte tinha sido derrotada. Uma médica estava ao lado da cama, uma mulher de cerca de 50 anos, olhos gentis e 2 décadas de cardiologia. Ela explicava o que havia acontecido, o episódio cardíaco, o colapso, o chão do aeroporto e a enfermeira, cujo nome ele não sabia, mas cujas mãos se recusaram a deixá-lo morrer. Evan ouviu o maxilar se contraindo a cada detalhe, as mãos apertando os lençóis conforme a história se completava. Alguém tinha salvo sua vida e ele estava prestes a descobrir o que isso tinha custado a ela. Evan Cole havia sobrevivido a tiroteios em Ramani, onde balas transformavam o ar numa tempestade de metal. Tinha sobrevivido a resgates de reféns na Somália, onde um único erro significava que todos morriam. Tinha sobrevivido a missões em lugares que não existiam em mapa oficial algum. Operações que nunca chegariam às notícias. Momentos em que a morte não era apenas possível, mas provável. E você continuava se movendo mesmo assim, porque é isso que os SEALs fazem. Ele já tinha sido baleado, explodido, lançado de veículos e arrastado pelo inferno mais vezes do que conseguia contar. Tinha visto amigos morrerem ao seu lado. Tinha tomado decisões em frações de segundo, que significavam a diferença entre voltar para casa ou retornar em um caixão coberto pela bandeira. 15 anos disso. 15 anos sendo a pessoa que corre em direção ao perigo enquanto todos os outros fogem. 15 anos treinando corpo e mente para serem uma arma, uma ferramenta, uma solução para problemas impossíveis. E um episódio cardíaco quase o matou em um terminal de aeroporto entre o portão 37 e uma cafeteria. A médica ao lado do leito, Dr. Helena Martinez, segundo o crachá, vinha explicando isso nos últimos 10 minutos, como seu coração simplesmente parou. Sem aviso, sem dor no peito, sem aquela cena dramática de filme. Apenas uma falha elétrica no sistema cardíaco, um erro no ritmo que mantém o sangue bombeando e o oxigênio fluindo. E, de repente, seu corpo desligou como se alguém tivesse apertado um interruptor. Você tem o que chamamos de síndrome do QT longo, disse a doutora Martinez, a voz calma, porém séria. É uma condição genética que afeta o sistema elétrico do coração. Muitas pessoas não sabem que tem até que algo desencadeie um episódio. Estresse extremo, exaustão, desidratação. Você acabou de voltar de uma missão, certo? Evan assentiu. 3 meses no Oriente Médio, operações de alto estresse e sono mínimo. As condições que empurram o corpo ao limite e ainda exigem mais. Isso provavelmente contribuiu, continuou ela. Seu ritmo cardíaco ficou instável e desencadeou o que chamamos de parada cardíaca súbita. Seu coração parou de bombear de forma eficaz. Sem intervenção imediata, você teria morrido em minutos. As palavras pairaram no ar. Evan já estivera em muitas situações em que a morte era uma possibilidade real, mas sempre havia algum controle, o treinamento, a arma, a equipe. Desta vez era diferente. Era o próprio corpo o traindo no cenário mais banal possível, com nenhum inimigo para enfrentar e nenhuma saída a tiros. Quanto tempo eu fiquei desacordado? Perguntou. A doutora Martinez consultou o tablet. Segundo o relatório da segurança do aeroporto e testemunhas, você caiu e alguém iniciou o RCP em aproximadamente 10 segundos. 10 segundos. Isso é rápido, murmurou Evan. É a diferença entre vida e dano cerebral, respondeu ela, encontrando seu olhar. Ou entre vida e morte. O cérebro só sobrevive cerca de 4 a 6 minutos sem oxigênio, antes de danos permanentes.
Depois de 10 minutos, a sobrevivência é quase impossível. A pessoa que ajudou você não apenas salvou sua vida, Senhor. Cole salvou sua mente, sua capacidade de pensar, falar, mover-se, lembrar. Tudo isso só existe porque a RCP começou imediatamente. Ela mostrou um gráfico na tela. Se a RCP tivesse começado 30 segundos mais tarde, você provavelmente teria déficits cognitivos. 60 segundos mais tarde estaríamos tendo uma conversa muito diferente sobre seu prognóstico, se estivéssemos tendo uma conversa. Evan encarou o gráfico tentando processar. 30 segundos era o que o separava de passar o resto da vida. Sem lembrar seu próprio nome, incapaz de reconhecer família, preso em um corpo funcional, com uma mente apagada. 60 segundos era o que o separava da morte. Quem foi? Perguntou a voz áspera. Quem começou a RCP, doutora Martinez, sorriu de leve. Uma enfermeira. Ela estava viajando pelo aeroporto, viu você cair e imediatamente iniciou a ressuscitação. RCP exemplar, segundo os paramédicos. Ela manteve você vivo até eles chegarem. Qual o nome dela? Um momento, vou conferir o relatório. Ela rolou as anotações. Aqui, Danielle Pierce, enfermeira da emergência no Riverbend Memorial Hospital. Aparentemente, os paramédicos a reconheceram quando chegaram. Danielle Pierce. Evan repetiu o nome mentalmente, gravando-o do modo que aprendera em missões como informação crítica. Aquela mulher, aquela desconhecida, tinha visto ele morrer e se recusado a deixá-lo ir. Tinha se jogado de joelhos no chão do aeroporto e lutado contra a morte com as próprias mãos. Eu preciso agradecê-la, disse Evan. Tenho certeza de que ela apreciaria, respondeu a médica. Mas pelo que as enfermeiras me disseram, ela provavelmente vê isso apenas como fazer o trabalho dela. Ela explicou o plano de tratamento, mencionou o cardiodesfibrilador implantável que colocariam no peito dele. Mas Evan só ouvia pela metade, sua mente já pensava em logística, como encontrar Danielle Pierce, o que dizer, como agradecer alguém que lhe devolveu o futuro inteiro. A doutora Martinez saiu. Uma enfermeira entrou para verificar seus sinais, uma jovem chamada Ashley, que se movia com eficiência ao redor da cama, ajustando o travesseiro, conferindo os monitores. A médica disse que uma enfermeira do Riverbend Memorial salvou minha vida, disse Evan enquanto Ashley trabalhava. Danielle Pierce. Você a conhece? Ashley levantou o olhar e algo passou pelo rosto dela. Já ouvi falar dela. Todo mundo ouviu depois do que aconteceu. Do que você está falando? Ashley hesitou claramente, debatendo consigo mesma. Então baixou a voz, olhando para a porta como se verificasse se ninguém estava ouvindo. Ouvi dizer que ela foi demitida por causa disso. Por me salvar, Evan ficou completamente imóvel. O que é só boato? Disse Ashley rápido. Mas aparentemente o Riverbend demitiu ela porque realizou uma intervenção médica fora do hospital. Alguma violação de política? Não sei os detalhes. Ela balançou a cabeça. Se for verdade, é muito errado. As máquinas monitorando o batimento cardíaco de Evan começaram a apitar mais rápido. Ashley olhou para o monitor preocupada. Sr. Cole, você precisa se acalmar. Mas Evan não estava calmo. Não podia estar. A raiva subiu em seu peito como algo vivo, algo perigoso que havia dormido por muito tempo e acabara de acordar faminto. Uma mulher havia salvado sua vida, havia arriscado. Não havia arriscado tudo para manter um estranho respirando. Tinha lhe dado um futuro, a chance de ver sua família de novo, de viver, de continuar existindo. E a tinham demitido por isso. Evan Cole tinha uma regra que sobrepunha todas as outras. Um princípio martelado durante anos de treinamento SEAL, reforçado em cada missão, em cada operação, em cada momento em que alguém tinha suas costas e ele tinha as deles. Você protege quem protege você. Sempre. Sem exceções. Danielle Pierce. O protegeu quando ele estava mais vulnerável, quando não podia se proteger, quando o próprio corpo o havia traído, e um administrador de hospital a puniu por isso. Ashley dizia algo sobre manter os níveis de estresse baixos,
sobre como raiva não ajudava na recuperação. Mas Evan já não ouvia. Sua mente havia entrado em modo operacional, a clareza fria que chegava quando uma missão se apresentava, e fracassar não era opção. Danielle Pearce lutou por ele. Agora ele lutaria por ela. E quando um Navy SEAL decide entrar em guerra, alguém com seu treinamento, suas conexões e sua recusa absoluta em desistir, o mundo não faz ideia do que está prestes a acontecer. Evan pegou seu telefone na mesa ao lado da cama. Tinha ligações a fazer, e o Riverbend Memorial Hospital não fazia ideia de com quem tinha mexido. 2 dias depois da demissão, Danielle estava em casa quebrada sem saber seu futuro. Sentada à mesa da cozinha, havia quase 1 hora encarava uma pilha de contas. Não sabia como pagaria agora aluguel luz-água, o programa extracurricular da Maia, a prestação do carro supermercado. Tudo parecia impossível, como se a fundação de toda a sua vida tivesse rachado e ela assistisse tudo deslizar para o abismo. Maia estava na escola graças a Deus. Danielle ainda não sabia como explicar. Como dizer à filha que a mãe perdeu o emprego, que as coisas ficariam apertadas, que ela não sabia o que viria a seguir. Ensaiara versões do discurso na cabeça, tentando encontrar palavras honestas, mas não assustadoras demais. O desemprego entraria em vigor eventualmente, mas não seria suficiente. Nem perto disso. E havia a pergunta mais sombria escondida sob tudo. Outros hospitais iriam contratá-la agora. Ou essa demissão a seguiria como uma sombra, uma bandeira vermelha em seu histórico gritando risco de responsabilidade para cada departamento de RH da cidade. Ela havia ligado para 3 colegas enfermeiras no dia anterior. 2 não atenderam. A que atendeu foi simpática, mas distante, como se a situação de Danielle fosse contagiosa, e aproximar-se demais pudesse prejudicá-la também. Sinto muito, dissera a amiga. Mas você sabe como é a política hospitalar. Eles estão fazendo de você um exemplo. Um exemplo. Danielle havia salvado a vida de um homem e estavam fazendo dela um exemplo. A pior parte, a que a mantinha acordada às 3 da manhã, encarando o teto, era que ela faria tudo de novo. Se pudesse voltar aquela manhã de terça no Terminal C, sabendo exatamente o que aconteceria depois, não mudaria nada. Ainda cairia de joelhos, ainda iniciaria compressões, ainda lutaria contra a morte com as próprias mãos até aquele homem respirar de novo. Porque é isso que você faz. É quem ela era. Nenhuma política, nenhuma demissão, nenhuma pilha de contas mudaria essa verdade. Mas fazer o certo não paga aluguel. Danielle ainda encarava as contas quando alguém bateu à porta do apartamento. Ela quase não atendeu. Não esperava visitas. Não tinha energia para vizinhos pedindo algo emprestado ou um entregador no endereço errado. Mas a batida veio de novo, firme e paciente, o tipo de batida que dizia que a pessoa do outro lado não iria embora até a porta ser aberta. Danielle afastou-se da mesa, atravessou a pequena sala de estar, abriu a porta e congelou. O homem em sua porta era alto facilmente mais de 1,80 m, com o tipo de porte que vem de anos de treinamento físico, ombros largos, postura sólida, uma presença que preenchia o espaço mesmo parado. Vestia-se de forma casual, jeans e uma jaqueta escura. Mas havia algo inconfundivelmente militar nele, o jeito de se portar, a firmeza no olhar, a confiança silenciosa de alguém que foi testado em situações que a maioria jamais imaginaria sobreviver. Uma bandagem aparecia logo abaixo da gola da camisa. Danielle Pearce, ele disse a voz baixa e firme. Ela assentiu devagaramente, correndo para identificá-lo, entender por que aquele estranho estava ali, porque parecia vagamente familiar. E então, ela percebeu. Terminal C. O chão do aeroporto. O homem de uniforme camuflado que havia desabado. Meu nome é Evan Cole, ele disse, e havia algo em sua voz, emoção contida, como se estivesse se segurando para não desmoronar. Eu estou vivo por causa de você. Danielle deu um passo para trás, ainda segurando o batente da porta, tentando processar. Era ele, o Navy SEAL, o homem cujo coração havia parado.
O homem por quem ela fizera compressões até os braços queimarem. Ele estava ali na porta dela. Eu? Ela começou, mas as palavras ficaram presas. Os médicos me contaram tudo. Evan continuou sem desviar o olhar. Disseram que se a RCP tivesse começado 30 segundos depois, eu teria danos cerebrais severos. 1 minuto depois eu estaria morto. Você não salvou só minha vida, Danielle. Você salvou tudo: minha mente, meu futuro, minha capacidade de ser quem eu sou. Você me deu tudo isso de volta sem ter motivo algum, sem nem saber quem eu era. Danielle balançou a cabeça, recuperando a voz. Eu sou enfermeira. É isso que fazemos. Eu só vi alguém que precisava de ajuda e ajudei. A maioria das pessoas não teria feito isso. Evan disse a voz baixa. A maioria teria esperado outra pessoa agir, teria se preocupado em fazer errado, em ser processada. Teria encontrado 1000 razões para não se envolver. Você não hesitou. Você simplesmente agiu. Ele fez uma pausa. Quando voltou a falar, a voz estava mais rouca. Eu estou aqui agora por sua causa. Minha família ainda tem um filho, um irmão por sua causa. Você entende o que isso significa? Danielle sentiu as lágrimas ameaçarem e piscou para contê-las. Ela tinha passado 2 dias acreditando que cometera um erro terrível, que seus instintos a haviam traído, que fazer o certo tinha sido a escolha errada. E agora, aquele homem, o estranho, cuja vida ela salvara, estava na porta dela dizendo que ela lhe dera tudo. Eu soube o que aconteceu, Evan disse então, e algo mudou em sua expressão. A gratidão ainda estava lá, mas agora havia algo mais duro por baixo, algo que parecia raiva controlada. Soube que você perdeu seu emprego porque me salvou. Danielle desviou seu olhar. É complicado. Política do hospital. Não é complicado. Evan cortou a voz firme. É errado. Você fez algo extraordinário, algo heróico, e eles te puniram por isso. Tiraram sua carreira, sua renda, tudo o que você construiu porque você salvou uma vida. Ele deu um passo à frente e os olhos dele ardiam com propósito. Eu não vou deixar isso assim. Danielle o encarou. O que eu protejo as pessoas que me protegem? Evan disse. Havia algo absoluto no tom dele, como se declarasse uma lei da física imutável. Você lutou por mim quando eu não podia lutar por mim mesmo. Agora eu vou lutar por você. Você não precisa. Preciso sim. Ele tirou o telefone do bolso e ergueu levemente. Já fiz algumas ligações. As pessoas precisam saber o que aconteceu, o que você fez e o que fizeram com você. E quando as pessoas souberem, quando as pessoas certas souberem, as coisas vão mudar. Algo se rompeu dentro do peito de Danielle. Talvez esperança, talvez apenas o alívio esmagador de não estar mais sozinha de alguém. Finalmente acreditar que o que aconteceu com ela importava, que a injustiça era real e valia a luta. Por que ela sussurrou? Por que faria isso por mim? A expressão de Evan suavizou um pouco. Porque 2 minutos de RCP no chão de um aeroporto significam que você me devolveu a minha vida inteira. E eu não esqueço pessoas que fazem isso. Nunca. Ele segurou o olhar dela e Danielle entendeu perfeitamente. Aquilo não era uma visita casual de agradecimento. Não era alguém aparecendo só para dizer obrigado antes de seguir com a vida. Era alguém que tomara uma decisão, escolhera uma missão, alguém totalmente comprometido. E quando um Navy SEAL decide lutar por você, quando alguém com aquele treinamento, aquela determinação, aquela recusa absoluta em desistir, faz de você sua causa, o mundo começa a mudar. Danielle não sabia o que viria depois. Não sabia se Evan realmente conseguiria mudar alguma coisa ou se tudo aquilo era apenas um gesto gentil que desapareceria quando a realidade voltasse a pesar. Mas pela primeira vez em 2 dias, ela sentiu algo diferente do desespero. Sentiu que talvez, só talvez, fazer a coisa certa não tivesse sido o fim de tudo. Talvez tivesse sido o começo. Se você acredita que Danielle merece mais do que o que aconteceu com ela,
Se acredita que salvar uma vida deve importar mais do que política hospitalar. Comente Eu apoio justiça agora. Porque o que Evan faz a seguir é lendário. O que ele coloca em movimento vai sacudir o Riverbend Memorial Hospital até a fundação. E você precisa ver como um Navy SEAL trava guerra quando alguém que ele valoriza foi injustiçado. O hospital achava que a história tinha acabado. Não fazia ideia de que estava apenas começando. Evan não perdeu tempo. Antes mesmo de sair do prédio do apartamento de Danielle, já estava fazendo ligações parado no estacionamento, com o telefone pressionado ao ouvido, trabalhando metodicamente uma lista mental de contatos acumulados em 15 anos de serviço militar. Pessoas que lhe deviam favores, pessoas com quem serviu, pessoas que entendiam que quando um SEAL diz que algo importa, você presta atenção. A primeira ligação foi para Marcus Webb, um ex-Master Chief, que agora dirigia uma organização de apoio a veteranos chamada Warrior Shield. Haviam servido juntos no Afeganistão, salvado um ao outro de situações ruins demais para contar. Marcus atendeu no segundo toque. Evan Cole, ouvi dizer que você está de volta. Está bem? Estou vivo porque uma enfermeira civil salvou minha vida. Evan disse sem rodeios. E o hospital dela a demitiu por causa disso. Preciso da sua ajuda para fazer barulho. Houve uma pausa. Depois a voz de Marcus voltou dura, focada. Me conta tudo. Evan explicou tudo. O episódio cardíaco, o colapso no aeroporto, a resposta imediata de Danielle, a demissão 2 dias depois por intervenção médica não autorizada. Ele manteve o tom factual, mas a raiva por baixo era impossível de ignorar. Isso é burocracia de merda. Marcus disse quando Evan terminou. Me manda as informações dela e os detalhes do hospital. Vamos soltar uma declaração até o fim do dia. Se eles querem punir heróis, vão fazer isso na luz do holofote. A segunda ligação foi para a tenente-comandante Sarah Shawn, que trabalhava em um grupo de defesa militar, especializado em casos onde membros das Forças Armadas ou suas famílias eram prejudicados por instituições civis. Sarah tinha diploma de direito e uma missão pessoal de impedir que veteranos ou quem os ajudasse fossem esmagados por políticas corporativas. Evan? Ela disse calorosamente. Bom ouvir sua voz. O que aconteceu? Ele contou tudo de novo. Sarah ouviu sem interromper. Quando ele terminou, ficou em silêncio por alguns segundos. Então deixe-me ver se entendi, ela disse finalmente. Essa enfermeira realizou o RCP que salvou sua vida. Correto. E a resposta do hospital foi demitir ela porque fez isso fora do prédio. Exatamente. Você tem documentação, a carta de demissão, declarações de testemunhas do aeroporto, qualquer coisa. Eu consigo. Consiga, Sarah, disse, e Evan ouviu digitando ao fundo. Vamos fazer esse hospital desejar que tivesse dado uma medalha a ela, em vez de uma demissão. Vou reunir recursos legais. Mesmo que não processemos nada, a ameaça, por si só, pode fazê-los recuar. A terceira ligação foi para Danny Ortiz, um jornalista amigo que cobria assuntos de veteranos para uma grande rede de notícias. Danny havia acompanhado a equipe de Evan em uma missão anos atrás, tinha visto de perto o que SEALs faziam. Mantinham contato desde então. Irmão Danny disse ao atender, ouvi sobre seu problema cardíaco. Está bem? Estou aqui porque uma enfermeira chamada Danielle Pierce não me deixou morrer. Evan disse. E agora ela está desempregada por causa disso. Quer essa história? Evan quase pôde ouvir Danny se endireitar na cadeira. Claro que quero. Esse é o tipo de história que deixa as pessoas furiosas do jeito certo. Me manda detalhes. Vou fazer umas ligações. Ver se conseguimos um segmento especial. Preciso que isso seja feito direito. Evan alertou. Ela não está procurando atenção. Ela só quer pagar o aluguel e continuar sendo enfermeira. Entendi, Danny assegurou. Vamos contar a verdade. A enfermeira heroína salva a vida de SEAL e é demitida por isso. Se eu não conseguir tornar isso impactante, posso entregar meu crachá de imprensa.
Navy SEALs não apenas salvam vidas, eles protegem os seus. Isso está codificado no DNA deles, reforçado em cada exercício, cada missão, cada momento em que alguém tem suas costas e você tem as delas em situações onde backup significa viver ou morrer. E em algum ponto, entre Danielle se ajoelhar naquele chão de aeroporto e Evan acordar em uma cama de hospital, ela se tornou uma deles. Não porque usasse uniforme, não porque tivesse passado pelo treinamento ou conquistado o tridente, mas porque provou ter a única coisa que realmente importava, quando tudo estava em jogo. Ela lutou pela vida de um estranho como se fosse a coisa mais importante do mundo. Isso a tornava família e Evan protegia sua família. A quarta ligação foi para um fórum comunitário de veteranos, uma enorme rede online, onde ex-militares compartilhavam recursos, ofereciam apoio e às vezes se mobilizavam quando um dos seus precisava de ajuda. Evan tinha a permissão de Danielle para compartilhar a história e prometeu manter suas informações pessoais privadas. Ele escreveu o post com cuidado, certificando-se de que cada detalhe estivesse correto. Uma enfermeira civil salvou minha vida há 3 dias. Tive uma parada cardíaca súbita em um terminal de aeroporto. Sem pulso, sem respiração. Ela iniciou o RCP em segundos e me manteve vivo até os paramédicos chegarem. Os médicos disseram que se ela tivesse esperado 30 segundos a mais, eu teria dano cerebral. 1 minuto a mais morto. Essa mulher me devolveu meu futuro inteiro. A resposta do hospital dela. Eles a demitiram por intervenção médica não autorizada fora das instalações. Ela é mãe solteira com 12 anos de experiência na emergência. Ela fez tudo certo e agora está desempregada porque se recusou a deixar um veterano morrer. Esta é Danielle Pierce e ela merece mais. Ele incluiu os fatos básicos, o nome do hospital, a política citada, a linha do tempo dos eventos. Não incluiu endereço, telefone ou nada que a colocasse em risco, mas incluiu o suficiente para que as pessoas encontrassem a história, verificassem por si mesmas, vissem o que tinha acontecido. Ele clicou em publicar. Em 1 hora, as respostas começaram a inundar o post. Veteranos de todas as forças armadas comentando, compartilhando, marcando grupos de apoio, veículos de imprensa e qualquer pessoa que pudesse ajudar. A indignação era palpável. A sensação de injustiça imediata. Isso é inaceitável. Ela salvou a vida de um SEAL e foi demitida. Que tipo de hospital faz isso, Riverbend Memorial? Acabou de entrar para a minha lista negra. Sou enfermeira e veterana. Isso me dá náuseas. Alguém precisa responsabilizar esse hospital. O post foi compartilhado 100 vezes depois, 500 depois 1000. O algoritmo captou e começou a mostrar para além da comunidade de veteranos para enfermeiros socorristas, qualquer pessoa que já tivesse enfrentado a escolha entre fazer o certo e seguir regras cegas. 24 horas depois de Evan bater a porta de Danielle, a história estava viral. Emissoras de notícias começaram a cobrir. Estações locais primeiro, depois regionais, depois nacionais. A manchete praticamente se escrevia sozinha. Enfermeira é demitida após salvar vida de Navy SEAL. Tinha tudo um herói, um vilão e uma injustiça tão clara que pessoas de todos os espectros políticos concordavam que era errado. A organização de Marcos publicou uma declaração formal condenando o Riverbend Memorial. O grupo de Sarah anunciou que estava explorando opções legais. O segmento de Danny foi ao ar no horário nobre, com entrevistas de especialistas em ética médica, chamando a demissão de indefensável e ex-pacientes, elogiando o trabalho de Danielle. As linhas telefônicas do hospital explodiram. Suas redes sociais ficaram lotadas de comentários. Milhares exigindo respostas justiça e a reintegração imediata de Danielle. Petições surgiram, 5.000 assinaturas no primeiro dia, 20.000 no segundo, 50.000, até o fim da semana. Grandes doadores do Riverbend Memorial começaram a ligar para a administração, fazendo perguntas incômodas sobre apoiar um hospital que punia pessoas por salvar vidas.
Políticos locais comentaram no Twitter falando sobre a importância de proteger profissionais que agem de boa fé. A pressão crescia como água atrás de uma represa. E o Riverbend Memorial, uma instituição que achou que poderia enterrar a situação com uma citação de política e uma carta de demissão, de repente se viu no centro de um incêndio nacional. Eles haviam calculado que proteger-se de responsabilidades valia mais do que sacrificar a carreira de uma enfermeira. Que ninguém se importaria o suficiente para transformar isso em um problema. Que tudo acabaria em 1 ou 2 dias. Eles estavam muito enganados. Eles estavam errados porque o hospital não entendia algo fundamental sobre a comunidade militar. Quando você prejudica um dos deles, eles não esquecem. Eles se mobilizam. Eles se organizam. Transformam injustiça em missão e não param até que a missão esteja completa. O hospital achou que poderia enterrar tudo silenciosamente. Estava prestes a enfrentar uma tempestade que nunca viu chegando. E no centro dessa tempestade havia um Navy SEAL, que decidiu que a mulher que salvou sua vida merecia muito mais do que havia recebido, e que tinha conexões, determinação e uma recusa absoluta em desistir para garantir que ela conseguisse. Tudo começou com um único post em um fórum da comunidade de veteranos. Em 3 dias, o país inteiro estava prestando atenção. A manchete apareceu em todos os lugares. Em noticiários nacionais, viralizou nas redes sociais, estampou sites de jornais. Enfermeira demitida após salvar vida de Navy SEAL. 8 palavras que capturavam uma injustiça tão profunda, tão obviamente errada, que perfuraram o ruído das manchetes diárias e agarraram as pessoas pela garganta. Os grupos de veteranos foram os primeiros a agir. A Warrior Shield organização, liderada por Marcus Webb, emitiu um comunicado formal em até 48 horas. Danielle Pierce personifica tudo o que valorizamos: coragem sob pressão, serviço altruísta, ação imediata diante da crise. A decisão do Riverbend Memorial de demiti-la não é apenas errada. É uma traição aos valores que mantêm nossas comunidades seguras. Exigimos responsabilidade imediata. Outras organizações seguiram o Military Family Support Network, capítulos da Veterans of Foreign Wars em 3 estados e até militares da ativa que tecnicamente não deveriam se envolver em controvérsias políticas, mas não conseguiram ficar em silêncio diante de tamanha injustiça. As assinaturas da petição subiram em velocidade vertiginosa: 5.000, nas primeiras 12 horas, 20.000, no segundo dia, 50.000, até o fim da semana. Pessoas de todos os estados, origens e posições políticas assinavam o mesmo pedido simples: reintegrem Danielle Pierce e peçam desculpas por puni-la. Mas não eram só assinaturas. Era dinheiro. Dinheiro real, sendo retirado do orçamento operacional do Riverbend Memorial. Doadores importantes começaram a ligar para o setor de desenvolvimento do hospital. As mensagens eram variações do mesmo tema: contribuo com sua instituição há 15 anos. Me explique por que devo continuar apoiando um hospital que demite enfermeiras por salvarem vidas. A Chambers Foundation, que havia prometido os $2 milhões para um novo centro cardíaco, anunciou a suspensão do compromisso até uma revisão completa das práticas trabalhistas e dos valores do hospital. A Morrison Family Trust, apoiadora de longa data da ala pediátrica, divulgou uma nota pública. Não podemos, em boa consciência, financiar uma instituição que prioriza política sobre vida humana. Um por um, os pilares financeiros que mantinham o Riverbend Memorial funcionando começaram a rachar. Os políticos sentiram para onde o vento soprava e se posicionaram de acordo. Um senador estadual tuitou: profissionais de saúde que agem heroicamente para salvar vidas devem ser celebrados, não demitidos. O Riverbend Memorial deve a Danielle Pierce um pedido de desculpas e seu emprego de volta. Uma congressista realizou uma coletiva de imprensa nas escadarias da capital estadual, pedindo uma investigação sobre políticas hospitalares que desencorajavam intervenções de emergência.
Até o prefeito local, que normalmente evitava controvérsias envolvendo instituições privadas, divulgou uma nota expressando preocupação com práticas trabalhistas que poderiam desencorajar ações salva-vidas de profissionais treinados. Do lado de fora da entrada principal do Riverbend Memorial, protestos começaram a se formar. Não eram ativistas profissionais aparecendo com cartazes impressos e contatos na mídia, mas pessoas comuns. Enfermeiros de outros hospitais ainda de scrubs veteranos com jaquetas de serviço paz, segurando cartazes feitos à mão dizendo: heróis não merecem isso. E políticas não salvam vidas. Pessoas salvam. As linhas telefônicas do hospital travaram poucas horas depois de a história se tornar nacional. Centenas de ligações entravam, algumas furiosas, exigindo falar com a administração. Algumas ameaçando levar seus negócios para outro hospital. Algumas de repórteres pedindo comentários. Algumas de ex-pacientes perguntando como uma instituição em que confiavam poderia fazer algo tão fundamentalmente errado. As redes sociais do Riverbend Memorial viraram zonas de guerra. Cada postagem, fosse sobre vacinas da gripe, horários de visita ou comemorações cirúrgicas, era inundada com comentários sobre Daniele. Milhares exigiam respostas justiça e que o hospital reconhecesse o que havia feito. A reputação construída ao longo de décadas entrou em queda livre. E então, em uma das decisões de relações públicas mais desastrosas da história moderna de hospitais, o Riverbend Memorial decidiu se defender. Eles convocaram uma coletiva de imprensa. O diretor de operações Richard Brennan ficou atrás de um púlpito na sala de conferências ladeado pelo advogado do hospital e pelo chefe de RH. Sua expressão era tensa, defensiva, o olhar de alguém que acreditava estar certo, mesmo quando o mundo inteiro gritava que estava errado. O Riverbend Memorial apoia nossas políticas trabalhistas. Brennan começou lendo uma declaração preparada. Essas políticas existem por motivos importantes para proteger pacientes, manter padrões profissionais e resguardar nossa instituição de responsabilidade. As ações da senhorita Pierce, embora bem intencionadas, violaram protocolos claros que todo funcionário concorda ao ser contratado. Uma repórter interrompeu. Ela salvou a vida de um homem. Como isso é uma violação digna de demissão? A mandíbula de Brennan se contraiu. Políticas existem por um motivo. Não podemos permitir que funcionários ajam como representantes do hospital quando não estão sob nossa supervisão direta. O potencial de responsabilidade. Um homem estaria morto. Outro repórter cortou a voz, elevando. O senhor está realmente sugerindo que preocupações legais são mais importantes do que uma vida humana. Não é isso que estou dizendo, Brennan respondeu. Mas o tom defensivo deixava claro que era exatamente isso que estava dizendo. Temos que pensar nas implicações mais amplas. E se algo tivesse dado errado? E se a intervenção dela tivesse causado danos? O hospital não pode ser responsabilizado por ações de funcionários fora de serviço, em ambientes não hospitalares. A sala explodiu. Repórteres gritando perguntas, flashes estourando, alguém ao fundo gritando sobre falência moral. Brennan tentou continuar lendo, mas já era tarde demais. Em minutos, trechos do vídeo circularam online, especialmente a frase "Políticas existem por um motivo", usada como um soco devastador contra o hospital. Manchetes surgiam. Hospital defende demissão de enfermeira. Políticas existem por um motivo. A resposta pública foi termonuclear. Pessoas que nem acompanhavam a história agora estavam furiosas. A tentativa do hospital de justificar sua decisão teve o efeito oposto, cristalizou exatamente o motivo pelo qual todos estavam indignados. Ali estava uma instituição mais preocupada em se proteger do que em celebrar alguém que havia salvado uma vida. Se você não suporta hospitais que punem heróis, se essa covardia burocrática faz seu sangue ferver, então aperte esse botão de like agora, porque você precisa ver o que acontece a seguir. Você precisa ver como Daniele reage quando o hospital volta rastejando, com um pedido de desculpas desesperado. Você precisa ver o que acontece quando uma instituição percebe que fez um inimigo que não pode pagar para ter.
O Riverbend Memorial tinha uma escolha naquele momento: admitir que estava errado, ou assistir seu hospital arder no tribunal da opinião pública. Adivinha o que eles escolheram? O Riverbend Memorial entrou em modo total de contenção de danos, mas o estrago já estava feito. A reunião emergencial do conselho aconteceu às 20h de uma quinta-feira, 3 dias depois do desastre da coletiva. Todos os membros do conselho estavam presentes, alguns aparecendo remotamente de casas de férias ou viagens de negócios, seus rostos projetados em telas na parede da sala de conferências. A CEO do hospital, Margaret Thornton, estava sentada na cabeceira da mesa parecendo alguém que não dormia há 72 horas, o que provavelmente era verdade. Os números eram devastadores. 7 grandes doadores haviam retirado ou suspenso o financiamento, totalizando mais de 12 milhões de dólares em contribuições comprometidas. Cancelamentos de consultas haviam aumentado 40%. 3 departamentos relataram médicos ameaçando transferir suas práticas para hospitais concorrentes. A reputação online do hospital tinha despencado de 4,6 estrelas para 2,1 em menos de uma semana. E os manifestantes do lado de fora não estavam indo embora. Na verdade, cresciam. Precisamos resolver isso, disse Margaret, a voz apertada pela exaustão e um pânico quase incontrolável. Agora, hoje à noite, quais são nossas opções? O advogado do Hospital Preston, que 5 dias antes havia defendido fervorosamente a demissão de Danielle, pigarreou. Revertemos a decisão imediatamente. Emitimos um pedido público de desculpas, oferecemos recontratação com condições favoráveis. Isso nos faz parecer fracos, protestou Richard Brennan, como se tivéssemos cedido à pressão pública. Nós cedemos à pressão pública, rebateu um dos membros do conselho, porque a alternativa é ver esta instituição desmoronar. Você entende o que significam 12 milhões de dólares em doações retiradas? Você entende o que acontece quando médicos começam a sair? A votação foi unânime. À meia-noite, a equipe jurídica já tinha redigido a oferta de reintegração. Às 6 da manhã, o documento estava na mesa de Margaret para aprovação final. Às 8h, estava pronto para ser entregue. O telefone de Danielle tocou às 8h30. Ela estava fazendo café da manhã para Maya, ovos mexidos e torradas, a refeição simples que havia se tornado rotina enquanto Danielle tentava descobrir o próximo passo. Quando viu o número principal do hospital na tela, seu estômago afundou. Aqui é a Danielle. Danielle é Margaret Thornton. Precisamos conversar. A voz da CEO era diferente da de Patrícia durante a ligação da demissão, mais suave, quase gentil, o tom de alguém que sabe que errou e está tentando encontrar um caminho de volta. Estou ouvindo, disse Danielle com cautela. Reavaliamos sua demissão, começou Margaret, e concluímos que foi tratada de forma inadequada. Gostaríamos de oferecer sua reintegração imediata com promoção para enfermeira sênior da emergência e um aumento salarial de 15%. Também estamos preparados para oferecer um pagamento bônus de 25 mil dólares como compensação pelo estresse causado por essa situação. Danielle largou a espátula, as mãos tremendo. 25 mil dólares. Mais dinheiro do que ela já tinha visto de uma só vez. Isso era quase um ano de aluguel. Era segurança, era alívio, era a chance de respirar sem pânico. Também emitiremos um pedido público de desculpas, continuou Margaret, reconhecendo que suas ações foram heróicas e que nossa resposta de política foi... Ela escolheu as palavras cuidadosamente, insuficiente. Queremos você de volta, Danielle. O hospital precisa de enfermeiras como você, pessoas que agem com coragem e convicção. Vocês me demitiram por agir com coragem e convicção, Danielle, disse baixinho. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Cometemos um erro, disse Margaret finalmente. Estou ligando pessoalmente para dizer que estávamos errados e queremos a oportunidade de corrigir isso. A oferta chegou por e-mail 10 minutos depois. Danielle sentou-se à mesa
e leu cada palavra, os detalhes da promoção, o aumento salarial, a estrutura do bônus, o pedido público de desculpas que planejavam divulgar. Era abrangente, cuidadoso, projetado para parecer generoso. Era tudo o que ela achara que queria 3 dias antes, quando encarava contas atrasadas imaginando como sobreviveria. Maya se aproximou olhando para a tela. "O que é isso, mãe?" "O hospital quer que eu volte", disse Daniele suavemente. "Isso é bom, né?" O rosto de Maya se iluminou. "Você ficou tão triste quando te demitiram?" Daniele olhou para a filha, 9 anos, brilhante e inocente, confiando que a mãe tomaria a decisão certa, porque mães sempre fazem isso. E algo se cristalizou naquele momento, uma clareza que atravessou o medo, o estresse financeiro e a tentação do bônus de $25.000. Ela havia passado 12 anos no Riverbend Memorial. 12 anos vendo administradores priorizarem política acima de pacientes, responsabilidade, acima de vidas, margens de lucro, acima das pessoas que realmente faziam o trabalho. Ela permaneceu porque era estável, porque pagava as contas, porque sair parecia arriscado demais quando tinha Maya para cuidar. Mas eles mostraram exatamente quanto lealdade significava para eles. No momento em que ela se tornou inconveniente, no momento em que protegê-la representou o menor risco para eles, eles a descartaram sem hesitação. E agora que mantê-la afastada se tornara mais caro do que trazê-la de volta, eles queriam fingir que nada havia acontecido. Queriam comprar seu silêncio, sua obediência, sua disposição de esquecer tudo com uma promoção e um cheque. Daniele pegou o telefone e ligou de volta para Margaret. "Eu analisei sua oferta", ela disse quando a CEO atendeu. A voz de Margaret soou esperançosa, aliviada, já antecipando um sim. "Não, obrigada." O silêncio do outro lado foi absoluto. "Desculpe, Margaret", finalmente conseguiu dizer. "Eu agradeço o pedido de desculpas", disse Daniele, e ela realmente agradecia. O pedido de desculpas importava mesmo que tivesse vindo 3 dias tarde demais. "Mas eu não vou voltar. Não quero trabalhar para uma instituição que precisou ser envergonhada publicamente para me tratar com decência básica. Não quero passar a próxima década me perguntando se vocês vão me descartar novamente no primeiro sinal de inconveniência. Daniele, por favor. Os termos são negociáveis. Se você quiser um salário maior, uma posição diferente, podemos discutir. Não se trata de dinheiro." Daniele interrompeu. "Trata-se de saber meu valor. E eu valho mais do que o que vocês estão oferecendo." Ela encerrou a ligação e ficou sentada por um momento, o coração acelerado, imaginando se havia acabado de tomar a melhor decisão da vida ou a pior. Mas lá no fundo, ela sabia. Eles achavam que dinheiro e títulos resolveriam tudo. Achavam que uma promoção e um bônus fariam com que ela esquecesse que tinham valorizado políticas acima dela, procedimentos acima dos seus anos de serviço, a própria proteção acima de proteger uma enfermeira que lhes dera tudo. Eles não faziam ideia do valor real de Daniele, mas ela estava prestes a descobrir. Porque Evan ainda não tinha terminado de lutar por ela. Enquanto o Riverbend Memorial se desesperava para salvar sua reputação com a oferta de reintegração e um pedido público de desculpas, enquanto calculavam bônus e escreviam declarações cuidadosamente formuladas. Evan estava abrindo uma porta que Daniele nem sabia que existia. Ele havia ligado para o comandante James Hartwick, responsável por um programa chamado Global Emergency Medical Response, uma iniciativa prestigiada que conectava profissionais médicos civis de elite a equipes de resposta emergencial militar ao redor do mundo. Era o tipo de oportunidade normalmente reservada para médicos com décadas de experiência, cirurgiões que haviam trabalhado em zonas de guerra profissionais, com currículos que enchiam paredes inteiras. Mas Hartwick devia a vida a Evan por uma missão no Iêmen que nunca entrou em relatórios oficiais. E quando Evan explicou o que Daniele havia feito, a resposta imediata à RCP, perfeita a recusa em desistir, mesmo quando isso lhe custou tudo, Hartwick ouviu atentamente.
Ela parece exatamente o tipo de pessoa que precisamos. Hartwig disse. Me envie as informações dela. O programa não se parecia em nada com a enfermagem hospitalar tradicional. As equipes eram enviadas para zonas de desastre. Após terremotos e furacões, trabalhavam ao lado de médicos de combate. Em treinamento para a implantação, coordenavam missões humanitárias em regiões onde a infraestrutura havia colapsado, onde atendimento emergencial significava a diferença entre uma vila sobreviver ou ser completamente destruída. Era trabalho de alto impacto, alta responsabilidade que exigia não apenas habilidade técnica, mas o tipo de coragem e rapidez de raciocínio que Danielle demonstrou naquele chão de aeroporto. 3 dias depois de Danielle recusar a oferta do hospital, Evan apareceu novamente em seu apartamento. Dessa vez ele não estava sozinho. O comandante James Hartwig o acompanhava um homem na casa dos 50 anos, cabelo grisalho, e a postura de alguém que passou 30 anos tomando decisões impossíveis em situações impossíveis. Eles se sentaram à mesa da cozinha de Danielle, a mesma mesa onde uma semana antes ela encarara contas atrasadas, e Hartwig apresentou a oportunidade. Nós atuamos em lugares onde a infraestrutura médica tradicional não existe ou falhou, ele explicou. Desastres naturais. Zonas de conflito, regiões remotas, onde as pessoas não têm acesso a cuidados de emergência. Treinamos médicos militares que estão indo para combate. Coordenamos com organizações internacionais de ajuda humanitária. E precisamos de enfermeiras que pensem rápido, que não congelem sob pressão, que entendam que salvar vidas às vezes significa quebrar regras. Ele deslizou uma pasta pela mesa até Danielle. Dentro, havia detalhes do programa Informações Salariais, que faziam o pagamento do hospital parecer uma piada, benefícios, que incluíam auxílio moradia e cobertura total para a educação de Maya. O Sr. Cole me disse que você realizou RCP em um terminal de aeroporto e salvou a vida dele. Hartwig continuou. É exatamente esse tipo de instinto que procuramos. A habilidade de avaliar uma crise instantaneamente e agir sem hesitação. A maioria das pessoas não tem isso. Você tem. Danielle olhou para Evan, que a observava com uma intensidade tranquila. Isso não é mais sobre eles, Danielle. Evan disse suavemente. Não é sobre o Riverbend Memorial, ou suas políticas, ou provar qualquer coisa para quem nunca valorizou você. É sobre onde você realmente pertence, onde suas habilidades e sua coragem importam. Onde fazer a coisa certa não te faz ser demitida, te faz ser enviada para salvar mais vidas. Danielle encarou a pasta, as mãos tremendo levemente. Aquilo estava além de tudo que ela havia imaginado. Muito além do pequeno mundo da emergência no Riverbend Memorial, além dos plantões de 12 horas da política hospitalar, da batalha constante com seguradoras por autorizações de tratamento. Aquilo era propósito, um propósito real, inegável. E a Maya, ela perguntou quase num sussurro. Sou mãe solteira. Não posso simplesmente. O programa prevê isso. Hartwig a interrompeu. Algumas missões são de curto prazo, 2 semanas, 1 mês. Outras são rotações de treinamento dentro do país. Trabalhamos com sua situação familiar. Não estamos pedindo para você abandonar sua filha. Estamos pedindo para mostrar a ela como é quando alguém usa seus dons para mudar o mundo. Danielle olhou para os desenhos de Maya na geladeira, para o calendário com as práticas de futebol, marcadas com cuidado para a vida que construiu do nada, o porto seguro que criou para ela e para sua filha depois que o pai de Maya desapareceu. E então, olhou novamente para a pasta, para a oportunidade de fazer mais do que sobreviver, mais do que bater ponto e torcer para que o hospital não decidisse que ela era descartável. A oportunidade de usar tudo o que aprendera, tudo para o que treinara, tudo o que era capaz de fazer, em lugares onde isso realmente importaria. Sim, ela disse. Só isso. Sim. O rosto de Evan se abriu em um sorriso. O primeiro sorriso verdadeiro que ela via nele. Alívio, orgulho e algo mais que ela não conseguiu definir. Bem-vinda à GMR,
disse Hartwig, estendendo a mão por cima da mesa. Danielle apertou a mão dele e sentiu algo mudar. Sentiu o peso das últimas 2 semanas, a demissão, o medo, o desespero tentando descobrir o que viria a seguir, se dissolver e se transformar em algo completamente novo. Perder o emprego parecia o fim de tudo. Mas na realidade era o começo. A história de Danielle se tornou notícia nacional. Não o escândalo sua coragem. A manchete mudou. De enfermeira demitida após salvar vida de Navy SEAL para enfermeira demitida, ingressa em elite de resposta médica militar. E de demissão hospitalar a heroína humanitária, a jornada de uma enfermeira. Os noticiários mostraram seu treinamento, entrevistaram o comandante Hartwig sobre a missão do programa, exibiram imagens de implantações anteriores em que equipes da GMR salvaram milhares de vidas em zonas de desastre. Danielle se tornou o símbolo de algo que as pessoas ansiavam em acreditar, que fazer a coisa certa importava, que coragem era recompensada, mesmo que demorasse, e que o sistema podia ser vencido se você se recusasse a desistir. Ela começou o treinamento 3 semanas depois de aceitar o cargo. O programa era intenso: protocolos de medicina em ambientes selvagens, atendimento a traumas em condições austeras, gerenciamento de incidentes com múltiplas vítimas, competência cultural para missões internacionais. O treinamento a empurrou mais do que a faculdade de enfermagem jamais havia feito. Exigiu mais do que plantões de 12 horas. Exigiu que ela repensasse o significado de cuidado médico quando você não tinha hospital, nenhum equipamento, nada além das mãos do treinamento e da determinação absoluta de salvar vidas mesmo assim. E Evan não desapareceu da vida dela. Ela esperava que sim. Esperava que, uma vez resolvida a crise, uma vez que ela estivesse estável em seu novo cargo, e ele tivesse cumprido qualquer senso de obrigação que sentisse, eles se afastariam como as pessoas fazem quando a emergência que as uniu passa. Mas ele não foi embora. Ele aparecia nos treinamentos, ficando à margem, enquanto Danielle praticava procedimentos de triagem em campo, observando com a atenção tranquila de alguém que entendia exatamente o quanto essas habilidades eram críticas. Depois, oferecia observações não críticas, mas percepções baseadas em anos, operando em ambientes onde condições perfeitas não existiam e era preciso improvisar com o que estivesse disponível. Ele levava almoço em dias em que o treinamento dela se estendia e ela esquecia de comer. Nada elaborados sanduíches de uma delicatessen perto do centro de treinamento café, do jeito que ela gostava. Às vezes algo doce, porque ele tinha percebido que ela tinha fraqueza por croissants de chocolate quando estava exausta. Ele a apresentou à equipe dele, outros SEALs homens, que serviram com ele, que confiavam suas vidas a ele e que estenderam essa confiança a Danielle, porque Evan tinha endossado seu valor. Eles a trataram como uma deles, com respeito ao humor e a camaradagem fácil de quem sabe o que significa correr em direção ao perigo e não para longe dele. As conversas ficaram mais longas. O que começou como checagens rápidas e agradecimentos virou discussões reais. Eles falaram sobre o peso das decisões de vida ou morte, sobre como se carrega os que não se conseguiu salvar, sobre o que significa escolher uma vida em que suas ações têm consequências muito além de você. As conversas também ficaram mais suaves, mais pessoais. Evan contou sobre crescer no Colorado, sobre o irmão que morreu em um acidente de escalada, quando ele tinha 19 anos, sobre como essa perda moldou tudo o que veio depois. Danielle contou sobre o pai de Maya ir embora, sobre o terror de ter 26 anos e de repente ser responsável por outro ser humano sem rede de apoio e sem garantias de que não fracassaria de forma espetacular. Falaram sobre medo, esperança e a estranha beleza de encontrar sentido em um trabalho que exige tudo de você. As semanas passaram. Danielle concluiu o treinamento inicial e recebeu sua primeira missão, uma rotação de 2 semanas em um campo de refugiados na fronteira turco-síria, trabalhando com famílias deslocadas sem acesso a cuidados médicos emergenciais. Ela estava aterrorizada e eufórica na mesma medida. Na noite anterior à sua partida,
Evan apareceu no apartamento novamente. Maya estava em uma festa do pijama uma noite rara em que Danielle tinha a casa só para ela. Eles se sentaram na pequena sacada às luzes da cidade, espalhadas abaixo deles, compartilhando uma garrafa de vinho sem dizer muito. Finalmente Evan falou a voz baixa na escuridão. Você salvou minha vida, Danielle. Ela começou a desviar a dizer que só tinha feito seu trabalho, que só agiu por instinto, mas ele levantou a mão. Deixa eu terminar, ele disse. Você salvou minha vida. E vendo você nessas últimas semanas, vendo você entrar nesse novo papel, vendo você se tornar exatamente quem sempre foi destinada a ser. Ele fez uma pausa buscando palavras. Eu não quero ser apenas o cara que você salvou. Não quero desaparecer e virar uma história que você conta sobre aquele dia no aeroporto. Eu quero... Outra pausa. Quero fazer parte da sua vida. Danielle olhou para ele, para aquele homem que lutou por ela. Quando ela não tinha nada, que abriu portas, que ela nem sabia que existiam, que apareceu repetidas vezes, quando poderia ter ido embora sem culpa alguma. Ela não sabia o que viria depois. Não sabia se aquilo era parceria-amizade ou algo mais profundo que nenhum dos dois ainda tinha nomeado. Não sabia como aquilo funcionaria com suas implantações às missões dele e a realidade complicada de duas pessoas cujas vidas eram dedicadas a correr em direção ao caos. Mas ela sabia uma coisa com absoluta certeza. Às vezes o mundo te pune por fazer a coisa certa. Ele te demite, te humilha. Faz você questionar tudo o que achava que sabia sobre justiça, sobre se a coragem importa. Sobre se as ações de uma única pessoa podem fazer diferença quando instituições existem para proteger a si mesmas, não as pessoas que servem dentro delas. Às vezes fazer a coisa certa custa tudo o que você construiu, sua carreira, sua segurança, sua certeza sobre o futuro. Mas então as pessoas certas veem o que você fez, e quando vem o impossível, acontece. 6 meses depois daquela manhã no Terminal C, Danielle Pierce estava em um centro de treinamento perto de Fort Bragg, ensinando socorristas de combate os mesmos princípios que salvaram a vida de Evan Cole. 30 jovens prestes a serem enviados para lugares onde cuidados médicos significavam a diferença entre irmãos e irmãs, voltarem para casa ou não ouviam cada palavra enquanto ela demonstrava a técnica correta de RCP, explicava a importância crítica dos primeiros 10 segundos, compartilhava a verdade de que hesitação mata e a ação salva. Ela já havia sido enviada 2 vezes. Uma ao campo de refugiados na fronteira turco-síria, onde tratou centenas de pessoas que não tinham nada, sem casas, sem segurança, sem esperança, além do que pessoas como ela traziam consigo. Outra ao Haiti, após um terremoto, onde trabalhou turnos de 18 horas, em condições que quebrariam a maioria das pessoas, salvando vidas entre os escombros, enquanto tremores secundários sacudiam o chão sob seus pés. Ela estava exatamente onde deveria estar. Evan havia se recuperado completamente. O desfibrilador implantável monitorava seu coração constantemente, pronto para trazê-lo de volta, se outro episódio ocorresse. Ele voltou ao serviço ativo liberado para missões, trabalhando novamente com sua equipe, no tipo de trabalho que definia quem ele era. Mas ele ligava para Danielle a cada poucos dias, não importando onde no mundo cada um deles estivesse. Suas conversas eram uma constante, um marco. Um lembrete de que algumas conexões forjadas na crise não desaparecem quando a emergência termina. Eles definiram o que eram um para o outro lentamente, com cuidado. 2 pessoas cujas vidas exigiam tanto que adicionar um relacionamento à lista parecia ao mesmo tempo assustador e inevitável. Mas qualquer que fosse o rótulo que escolhessem no futuro, aquilo era real, sólido, construído sobre algo mais profundo que gratidão ou atração, sobre o reconhecimento visceral de que eram do mesmo tipo, o tipo que corre em direção ao perigo e não para longe dele. Riverbend Memorial, enfrentando pressão contínua de doadores e da comunidade médica, emitiu uma mudança formal de política.
Profissionais de saúde fora de serviço agora não apenas podiam, mas eram incentivados a prestar atendimento emergencial em situações de crise com total apoio institucional e proteção legal. A política foi nomeada Protocolo Danielle Pierce. Um pequeno reconhecimento, talvez, mas um que significava que a próxima enfermeira que visse alguém morrendo não teria que escolher entre sua carreira e sua consciência. E Maia estava florescendo. Ela havia assistido sua mãe perder tudo e depois reconstruir algo melhor a partir das cinzas. Viu o que parecia quando alguém se recusava a comprometer seus valores, mesmo quando isso custava caro. Aprendeu que fazer a coisa certa nem sempre é recompensado imediatamente, mas que ainda assim importa e, eventualmente, o mundo alcança. Ela dizia às pessoas que sua mãe era uma heroína. Não por causa das reportagens ou do vídeo viral ou do programa de prestígio, mas porque ela viu um estranho morrendo e não se virou para o outro lado. Danielle perdeu o emprego por salvar uma vida, mas salvar aquela vida abriu uma porta que ela nunca esperou. E atrás daquela porta estava tudo o propósito conexão, um futuro que importava não por ser seguro ou confortável, mas por ser o certo. Atrás daquela porta estava a pessoa que ela sempre deveria ser se tivesse coragem de entrar. Às vezes, o mundo te pune por fazer a coisa certa. Mas às vezes, se você se recusa a desistir, se as pessoas certas veem o que você fez, se você lembra que seu valor não é definido por instituições que falham em reconhecê-lo, o impossível acontece. E você descobre que perder tudo foi na verdade o começo de ter tudo. Se a história de Danielle prova alguma coisa, é que fazer a coisa certa nunca é errado. Mesmo quando o mundo diz que é. Mesmo quando instituições te punem por isso. Mesmo quando o custo parece insuportável no momento. Se você acredita em defender heróis como Danielle, se acredita que coragem deve ser celebrada e não punida, inscreva-se neste canal agora. Contamos histórias de pessoas que se recusam a ficar no chão, que lutam pelo que é certo, mesmo quando todas as probabilidades estão contra elas, e que provam repetidas vezes que a justiça sempre encontra um caminho, às vezes pelas portas mais inesperadas. Comente abaixo, chega de punir heróis. Vamos garantir que histórias como esta nunca mais sejam enterradas. Vamos garantir que a próxima Danielle Pierce saiba que fazer a coisa certa importa, que as pessoas certas estão observando e que a coragem será recompensada mesmo que demore. E se você conhece uma enfermeira, um socorrista, um professor, um veterano, ou qualquer pessoa que tenha sido punida por fazer o bem, por agir com consciência, por colocar pessoas acima de políticas, por se recusar a abandonar alguém que precisava de ajuda, compartilhe este vídeo com ela, porque essa pessoa precisa saber que não está sozinha. Precisa saber que suas ações importaram. Precisa saber que o impossível está mais perto do que imagina. Vejo você na próxima história. Até lá, continue acreditando nos bons. Continue lutando pelo que é certo. E continue lembrando que às vezes perder tudo é apenas o começo de descobrir quem você realmente deveria ser.